começou a gravar. Ah, vai começar. Foi. Por isso que a vida toda é melhor uma aula com um quadro e os alunos na frente, porque isso se torna menos complicado, sem dúvida. Então, como eu falei, na sequência das provocações, ou iniciando as provocações a partir do que nós conversamos ontem. A literatura, a partir até de algo que Raíssa, como eu repito, não lembro se foi no qual das Raíssas, né, que tem mais de uma Raíssa, mas tem a Raíssa Floriano, eu acho que foi até em função do PIBIC dela, TCC, PIBIC, que ela falou alguma coisa sobre essa situação da arte como repetição de mais do mesmo em termos ideológicos, né, aquilo que é cânone, ou aquilo que é margem, que é marginal, se transforma em cânone, e assim vai em processo, foi a Floriano, tá, obrigada, em processo cíclico, e acho que é mais ou menos isso que foi mencionado ontem, mas de qualquer forma, trouxe essa possibilidade de questionamento, né, então, a arte, ela pode ser entendida, de certa forma, como um instrumento de domínio vinculado a sistemas ideológicos que se alternam ou se sobrepõem em termos sociais. Uma outra, né, a crítica e a elite acadêmica procuram valorizar os escritores não apenas pelo conteúdo, mas por implicações que denotam a cultura erudita. Uma outra, depois a gente volta para vocês participarem também, para vocês falarem em relação a esses pontos. Aí, em relação a essa ideia de crítica e de elite, acadêmica principalmente, vejam que eu não estou falando necessariamente de elite econômica ou elite política, eu estou falando de elite acadêmica, ou seja, aqueles que são, como nós falamos ontem, os responsáveis por avalizar, por canonizar determinados textos e determinados escritores. Então, essa crítica e essa elite procuram valorizar esses escritores não apenas pelo conteúdo, mas por implicações que denotam a cultura erudita. Lembrar também que, para se chegar à elite acadêmica, e aí pensar em nós, professores, em vocês, alunos, lógico que há de passar por um processo de uma elitização por outros caminhos, porque para que nós que estamos na universidade, e aí o único problema é que eu não posso autorizar quem está entrando, esse é o problema, porque aí eu tenho que parar a gravação, acabou de alguém pedir autorização aqui. Só um momento, gente. Como eu disse, esse é o... Nícia. Oi. Você entra pelo mesmo link com o teu celular, que aí ele vai pedir autorização pelo teu celular e tu autoriza pelo seu celular. Tá, perfeito. Deixa eu tentar. Enquanto isso, vocês vão me respondendo a essa primeira observação aqui. E aí depois a gente vai para adiante, por favor. Já entra desligando o som do celular, senão vai dar eco. Tá. Sim. Então, vão falando, por favor. Estou escutando. Essa questão da literatura, da literatura da arte, como é que vocês podem rebater ou corroborar essa ideia dela como um instrumento de domínio vinculado a esses sistemas ideológicos? Ouvir eu posso. Boa tarde, professora Nícia. Boa tarde. Sou o Maison. É interessante pensar dar o conceito de arte. Eu sei que não é a ideia da discussão, mas aquilo que a gente vai entender como arte
Eu já tinha desligado, mas deu de novo. Tá, peraí. A ideia do conceito de arte, né, ela ainda está ligada a um grupo de pessoas que eles vão dizer para a gente, vão empurrar na goela da gente o que é arte e o que não é arte. E como ontem a gente falou muito na questão de periferia... Peraí, não tá dando certo, Alcione. Desculpa, Maison, só um pouquinho. Não pode escutar um barulhinho do telefone, só um pouquinho. Ai, gente. Só um pouquinho. Calmem, 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 que eu também me acalmo. Para descontrair um pouco enquanto a gente aguarda, eu acho que eu vi um gatinho. O que, viu? Certamente viu. Fica aqui perto. Todo mundo viu, Maison. Tá aqui. Dolores desligou aqui, gente. Só um pouquinho. Não. Vantagens e desvantagens. Eu entendi rapidinho como funciona a questão do YouTube, mas esse do Meet aqui tá difícil no mundo. Porque Professora, Elizabeth. Professora, eu uso o Meet com os meus alunos, mas eu explico para eles, entrem todos e eu só vou autorizar no início, porque nem sempre o que a Alcione falou aí funciona. Pois é, porque eu estou fazendo, eu estou com o celular, eu estou encerrando tanto a imagem quanto o som, e não está dando. Espera que tem em um outro lugar ali. Então, eu peço para eles participar aqui no chat, para eu saber que eles estão, né? Porque aí é difícil ficar entrando e saindo. E como é com adolescente é pior, né? Que aí eles desistem. Tem um microfone. Realmente não tô conseguindo. Tem aqui, tô parando tudo. Tem um microfonezinho que aparece aqui no alto-falante, mas eu não tô conseguindo. Professora Nícia, com licença, posso falar? Pode. Está dando microfonia. Oi? Sim, está dando microfonia, porque a senhora está usando o notebook e o celular, certo? Não por causa disso. É porque o celular... por causa disso. Só que aí, como disse a Alcione, para eu pegar e autorizar as pessoas, seria necessário, eu preciso enxergar quem está entrando para autorizar. Aí preciso parar a apresentação, né? Então, fica complicado isso. Aí ela disse para eu entrar pelo celular. Não estou conseguindo. Né? Mas deixa eu ver, dar um monte... Mas isso eu fiz isso, Eduardo. Isso eu dei aqui no tanto... divide a tela. Nícia, divide a tela. Tu vais pegar o teu Meet e vai colocar para a lateral do teu computador. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu vou parar a tua apresentação e vou colocar a minha, tá? Tá. Eu tinha proibido a apresentação dos outros. Se tu conseguir, desculpa. É uma programação. Assim, tu vai arrastar o teu Meet para o lado e deixar a tua apresentação para você visualizar. Aí você vai ficar com como se tua tela tivesse dividida em duas, com duas guias. Aí você vai conseguir visualizar o chat e a tua apresentação. Tá. Peraí, deixa eu fazer também uma outra coisa. Eu entrei pelo computador com um outro e-mail, né? Então, deixa eu entrar pelo e-mail, pelo mesmo e-mail, para ver se de repente dá certo. Aí seria tudo mais simples desde o começo. Percebam que a coisa mais difícil para mim teria sido aprender a mexer lá no YouTube, e no fim das contas não foi. Rapidinho.
Legal que isso tudo tá ficando gravado para a posteridade, né? Maneira, gravadinha para a posteridade. Deixa eu ver se vai. Aqui. Pronto, resolvido. Deixa eu voltar para a apresentação. Pronto, transtornos à parte, consegui, era só tentar pelo mesmo e-mail, nem precisava ter feito o dilema todo. Agora eu estou com o outro aqui. Ó, pronto, ó. Aí eu faço aqui, permito aqui, sem nem precisava ter feito o dilema todo. Então tá, gente. Então, por favor, agora, respirando, né, em paz, com a força e o universo, podemos, então, voltar aqui. E aí eu espero a participação de alguém, pode ser pelo chat, gente, sobre essa primeira questão aqui. E aí depois a gente pensa na sequência, nos outros 3 itens que estão juntos, né? Então, estou escutando. O Maison estava falando. Por favor, Maison, pode voltar a falar. Pois não, professora Nícia. Então, se é um instrumento de domínio, claro que é. É imposto o que você deve ler, é imposto o que é importante. Alguém diz que aquilo é importante baseado em algum tipo de formação. Vou trazer um exemplo, só para ilustrar, do filme 2012, né, onde o mundo ia se acabar e resolveram colocar nas arcas tudo aquilo que era importante como arte, né, os quadros, os livros, e dentro dos livros, dentro dos passageiros, um deles leva um livro que não está entre os cânones, ou seja, esse material ele não foi considerado importante. Então, a literatura, sim, ela está vinculada a um sistema ideológico, sim. Eu costumo conversar com os meus alunos que, infelizmente, eu não posso escolher os livros que eles têm que ler. Não foi criado ainda um hábito de leitura, e você passa do nono do primeiro ano empurrando cartas chilenas goela abaixo do menino, que, infelizmente, não adquiriu o hábito de leitura, porque alguém achou que aquele livro seria mais importante do que ele ganhar realmente o hábito de leitura e se tornar um leitor crítico. Tá, só que aí a gente entra, compreendo o que tu fala, só que aí a gente entra numa outra situação. Cabe à escola, e aí isso é uma coisa bem... Veja que eu estou provocando, não significa necessariamente meu ponto de vista efetivo, mas é óbvio que tem elementos dele. Mas é a escola que cabe formar leitores? Como é que a gente pode pensar isso? Porque como é que eu vou formar hábito de leitura na escola? É mais ou menos como pensar que a educação, e aí nem a educação básica, lá, a parte da creche, quando a gente coloca a criança na creche, nos jardins da vida, lá é que eles vão aprender a socializar, vão aprender a ter educação. A criança vai para a escola e a escola é quem educa. É a escola quem forma hábito de leitura. Como é que a gente pensa isso dentro desse contexto, dessa fala aí? Isso é terceirizar o ensino também, né, professora? Porque a leitura, ela deve ser incentivada em casa, mesmo que os pais não tenham uma boa leitura. Eles sabem que o filho vai precisar na escola. Eu acredito que há todo um processo, né? Nós não temos nas TVs, que todo mundo tem acesso à cultura, nos programas de televisão, ninguém lê nada, né? E aí fica difícil, se a família não ajudar, a escola fazer sozinha, como o colega falou, chega lá, você é obrigado a dar um material desconhecido, e ele desconhece tudo, não é só as cartas chilenas, que ele não conhece. Então, eu acho que a família também tem que pensar, mas aí também, né, a gente acaba sendo os perdidos da história. A responsabilidade cai sobre o professor e acabou.
Sim, vejam aqui o que foi posto, né? João, né? João Marcos, fala aqui que a literatura como arte da palavra, infelizmente, foi muito usada, não apenas como um instrumento artístico, mas também como ferramenta de poder pela elite. Se nós pensarmos também em termos de história de escolas literárias, pensar no surgimento do romantismo, como é que foi, o que estava interessado, que interesses havia ali por trás, pensar como a TV, como falou a Lorena, acaba se apropriando, e aí vão pensar TV, o mercado, pronto, vamos pegar o mercado. Como o mercado se apropria de determinados conteúdos, de determinadas ideias e transforma isso de maneira a vender, a gente pensa também que a arte e a literatura é mais um desses elementos e instrumentos de mercado. Então, inevitavelmente, ela acaba sendo um instrumento de domínio, mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que é possível usar, é aquela história de usar o veneno como antídoto, né? Já que cabe, e aí a história da escola, já que a escola é quem tem esse papel, no fim das contas, cabe ao professor, como disse a Elizabeth, se virar nos 30, se transformar para conseguir fazer desse veneno o antídoto contra esse processo de dominação. A partir do momento em que são escolhidos determinados textos que veiculam determinadas posturas ideológicas, se pensar durante a ditadura quais eram os livros que eram considerados ou que foram canonizados, quais eram os autores que eram indicados, como se deveria trabalhar determinadas situações em sala de aula, a gente tem isso muito claramente. E hoje, mais uma vez, pensar no modo como é que a CAPES estão sendo desestruturados, quebrados, pensar em como as universidades estão sendo desaparelhadas, usando a expressão de aparelhos, como se isso fosse um crime. Então, tudo isso faz com que recaia a responsabilidade, no fim das contas, e infelizmente, sobre o professor, que acaba sendo a figura, para a maioria dos alunos, de referência em relação à cultura, a cultura letrada, aquilo que é o mais próximo da... Como é que eu posso dizer? Que é o mais próximo desse poder dominante. Porque aí, pensar na língua também, vamos pensar em termos de língua. A questão, e aí eu coloquei a Polina Xiziane Miyakoto em Moçambique aqui, pensar em Moçambique a questão, não só em Moçambique, mas é o que eu participei uma vez de uma discussão e o assunto era Moçambique, sobre a questão da língua oficial. O português é a língua oficial em Moçambique. Só que o português, ele é de domínio de 10% da população moçambicana. E aí pensem, 10% da população tem acesso à língua oficial. E os 90%? Como é que esses cargos políticos e de poder vão se perpetuando nesse país? Como é que isso vai funcionando? Então, usar oficial, tem que fazer, tem que trazer, então, dá um jeito de fazer com que isso se torne o antídoto para o veneno que está sendo aplicado neles, né? A Esther falou sobre a taxação de livros, é verdade, né? E aí, sem dúvida, Raíssa, só que aí nós temos o paradoxo, né? A leitura se forma em casa, né? É resultado dessa consolidação, quer dizer, essa consolidação é resultado desse hábito adquirido em casa. Ok. Só que aí nós temos vários problemas que só vou apontar aqui, não vou entrar em discussão. E nesses vários problemas, nós temos a questão da tecnologia.
Podem achar que não, mas o fato de uma criança hoje já ter acesso ao celular com que, e eu estou falando em linhas gerais, lógico que eu falo, não da criança da periferia, eu estou falando da criança classe média, ela tem acesso ao celular aqui 12, 13 anos de idade, e mesmo que ela tenha tido intenções de leitura ou tenha tido possibilidade de leitura até essa idade, vai haver um momento em que ela vai perceber que é muito mais fácil ela acessar um videozinho no YouTube, um filme qualquer pelo YouTube, do que sentar e ler um livro que vai exigir concentração. E muitas vezes essa criança vai olhar ao redor, em casa mesmo, e vai ver o pai com o telefone, a mãe com o telefone e a irmã com outro telefone. E aí eu lembro de situações de numa época em que as pessoas podiam andar normalmente pela cidade, ir a shoppings e sentar para comer em shoppings. Eu lembro que eu vi, foi no Manauara que tem, e aí eu estava sentada naqueles negocinhos que tem aqueles conjuntinhos de 4 cadeiras, né? E aí são 4 biombinhos separados. Lembram disso? Lembram dessa época? Lembram desse período em que era possível andar na rua? Pois é, que deveria, né? Aí tinha, numa mesa perto, tinha um menino com o pai e a mãe. O pai e a mãe, cada um deles estava com o telefone. O menino tinha o quê? Uns 6, 7 anos. Ele não tinha o dele. Mas como ele não conseguia conversar nem com o pai nem com a mãe, ele passou a se interessar pelo quadradinho onde eu estava. Porque eu não estava sozinha, estava com outras pessoas, os guris eram pequenos, eram menores nessa época, deviam ter uns 12, 13 anos, e a gente estava conversando. E isso, nitidamente, foi algo que chamou a atenção desse guri, desse outro menino que estava espiando. E aí, como é possível também, claro que isso não tem a ver com arte, não tem a ver com a literatura, mas de certa forma está vinculado, que é essa questão de como é que se vai lutar contra um domínio ideológico se há um esvaziamento do próprio ato de pensar. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer por ato de pensar, criticamente, pelo menos, né? A Vanessa levantou a mão. Fala, Vanessa. Essa questão do hábito de leitura em casa e também quando a gente fala a questão do que é arte, do que vai sendo vinculado, um ponto que nós falamos ontem fica muito claro. O que é produzido muito no eixo Rio-São Paulo vende bastante. Então, e muita coisa que vem do exterior, que vira série, que vira filme. Então, tipo, muitos de nós, às vezes, não sabemos os autores daqui, mas nós sabemos quem é J.K. Rowling, por exemplo, porque ela está vinculada. E eu percebo hoje em dia o perigo disso, porque eu, particularmente, tenho grandes conflitos com a obra da J.K. Rowling, né? Depois eu comecei a perceber várias coisas que estão ali intricadas e a própria postura da autora. Então, quando a gente vê esses autores que eles estão mais em cena e eles têm uma fala homofóbica, xenofóbica, ou uma postura claramente elitista e acha que isso está tudo bem e exclui os outros, e as pessoas que estão embaixo não tem e eu falo uma leitura de mundo mesmo, não tem uma questão crítica de saber falar assim, não, eu discordo disso. E tu vai perguntar por quê. Eles já acabam não discordando, apenas concordando. E aí isso vai muito para os livros. Se a gente pegar uma Revolução dos Bichos, por exemplo, que vai falando da questão do comunismo, os livros de George Orwell, que alguns dos meus alunos começaram a ler porque a gente começou a trabalhar com quadrinhos com eles, foi muito legal, deu certo, mas tipo, de 60 alunos, 2 leram. Ainda é tipo assim, insignificante. E aí eles começaram a perceber, e desses 2 alunos, um aluno veio conversar comigo sobre a nossa questão atual política. Então, sim, há eu acho assim, um esvaziamento de opiniões, porque as pessoas, e eu falo não só os nossos alunos, colegas mesmo de profissão, professores que chegam para mim e falam que gostariam que tivesse uma segunda revolução de 64, eu quero morrer de ódio. E às vezes é um discurso vazio, porque alguém disse para eles que era muito bom, porque o índio é preguiçoso, porque não sei o que lá, sabe? Então,
São discursos que vêm não somente dos nossos alunos, mas de colegas de sala de aula. Colegas que falam que têm ojeriza à leitura e estão indo para a sala de aula. Então, é muito profundo essa questão do hábito da leitura. Assim, tipo, a questão canônica do que é arte, do que não é arte, do que é bom, do que não é bom. Eu falo que meus alunos leiam. E às vezes eu vou ler esses livros com eles, tipo A Rainha, a Croada, não sei lá das quantas, porque pelo menos você trazem eles por uma questão, tá, desse livro levá-los a outras leituras e não dizer assim, olha, isso aqui não presta. Porque nós também às vezes queremos nos colocar numa posição e, tipo, nós sabemos o que é bom e o que é ruim. E aí também eu acho que vai prejudicando esse processo de aprendizagem de gosto pela leitura. Fato. Antes de eu passar a mão para o Gabriel, só um pouquinho, isso aí a Vanessa tocou num ponto fundamental, crucial, que é a questão do gosto, né? A gente está falando da literatura como arte, a gente está falando dessas questões todas, mas a gente tem que pensar que por que nós, considerando, imaginando que aqui todos nós gostemos de ler, por que a gente começou a ler? Por que nós nos tornamos leitores? Porque nós lemos por gosto, porque nós lemos, pelo menos assim, pensando em mim, eu comecei a ler por prazer, aí depois é que veio o estudo, e eu tinha muito medo mesmo, quando veio a história de que de repente eu ia ter que transformar aquela leitura prazerosa em uma leitura de trabalho. Tanto que eu nunca consegui escrever um texto sobre Clarice Lispector. Por quê? Porque eu sinto tanto prazer na leitura dela, que é bem isso aí, Alcione. Eu lia porque era a diversão que eu tinha. A TV realmente nunca me chamou atenção. Nunca me chamou atenção mesmo. Assistia novela, assistia filme, é claro, mas aquela coisa de pessoa, que há ainda hoje pessoas que passam horas na frente da TV, não tem. E eu tô falando a TV, assim, com aquela estrutura de TV aberta, eu não tô falando de uma Netflix ou de uma TV com filmes, eu não tô falando disso. Porque às vezes, quando eu tô muito cansada, eu engato 2, 3 filmes, termino uma série rapidinho, né, dependendo do tempo que eu disponho, eu consigo terminar uma inteira. E aí, veja, eu não estou falando mal disso. Não é esse o ponto. O ponto é entender a leitura como gosto. Se eu aprendo a ler, quer dizer, eu começo a ler, eu passo a gostar de ler, e eu passo a entender o que aquilo me traz, o que pode acontecer? Quando eu chegar para ler Cartas Chilenas, se eu tiver um professor que saiba contextualizar o Cartas Chilenas, mostrar o fundo político que tem ali, eu vou acabar gostando daquela leitura. Eu posso dar aula para 90 alunos. Se eu tiver um aluno que saia com interesse em leitura por Cartas Chilenas, ou que tenha lido algum pedaço do Cartas Chilenas a partir do que eu falei, é isso. Antes de eu passar a palavra para o Gabriel e para a Raíssa, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui que eu estou vendo que as pessoas estão falando aqui. Então, vê só, o Anderson está aqui. Deixa eu subir aqui. O que o Eduardo falou? Temas tabu, deixa eu subir, tá? Esther, a Raíssa, formação do leitor. O Márcio falando que quem tem poder sempre usa a arte como instrumento de domínio e também como propaganda dessa ideologia dominante que deseja calar o povo. Aí é que tá, eu acho que não é nem eu, né? Não vejo nem como calar o povo, porque o povo não tem nem voz. Teve um tempo, achou que tinha e saiu pela culatra, né? Infelizmente, nós temos essa situação aqui. Porque para ter voz, e aí esse é o ponto, né? Se a gente pensar, por que a ditadura militar acabou no Brasil de uma maneira tão branda? Por que não houve uma revolução para acabar com a ditadura militar no país? Que o próprio exército saiu defininho de cena. Por quê? Porque não tinha mais, porque o serviço, o estrago já estava feito. As mentes, vamos dizer assim, já não eram mais pensantes, já não eram mais revolucionárias. Então, estava tudo
apacentado, já estava tudo um campo pronto para sair e deixar que as coisas acontecessem, porque naturalmente iam acontecer. Então, naturalmente iam acontecer o quê? O domínio e a manutenção do status quo, que tinha sido estabelecido. E foi o que aconteceu. Quando houve um grupo político que tentou revolucionar, revirar esse status quo, colocando o filho do porteiro na faculdade, sem FIES, por causa de cotas, o que aconteceu? Não pode. Onde é que já se viu pobre viajar, empregada doméstica viajar para Disney, faz essa festa toda? Então, o que acontece? Tira e fica revolta. Volta novamente para quem estava no poder e o status quo volta a ser mantido. Então, não é nem necessariamente o calar a boca, porque não tem o que falar. Porque quando se vai falar repetindo esse status quo. Alcione, o professor oferta como leitura o que vai propiciar o letramento crítico e que é aceito pela família. E aí tem isso que a Vanessa falou. O professor que vai para a sala de aula, nem todos têm um pensamento crítico. São pessoas, isso aí a gente não pode perder de vista. Professores são pessoas. Professores são pessoas que têm uma formação política. Eu apresentei ontem a minha postura político-ideológica, então vai ser todo nesse caminho. E aí, uma outra historinha para vocês. O meu sobrinho, ele estava no 2º ano do ensino médio e foram fazer uns jogos na escola. E aí, os professores também iam ganhar camisetas. E eles tinham uma implicância cruel com uma professora de literatura. Implicância não, né? Eu acho que ali fazia sentido. Essa professora de literatura, para vocês terem uma ideia, ela passou Dom Casmurro para os alunos lerem, Machado de Assis, Dom Casmurro. Deu aquela aula básica, né, informando, e na prova, gente, ela perguntou o que o capítulo 28 do Dom Casmurro tratava. Pensa, eu não sei do que o capítulo 28 do Dom Casmurro trata. Alguém sabe? Só se for lá olhar, procurar. E a prova era sem consulta. Aí os alunos, como tinham essa implicância, vamos usar essa palavra com essa professora, e como eles imaginaram, a turma do Eduardo especificamente imaginou que por ela ser uma professora e por ser uma professora de literatura, ela inevitavelmente seria contra o 17, o que eles fizeram? Eles fizeram uma blusa e colocaram 17 nas costas dela. Quando ela recebeu a camiseta, ela ficou toda feliz. Acertaram o número, só erraram o tamanho. Eles achando que estavam fazendo uma ofensa para a professora, porque, afinal de contas, se é uma professora de literatura, tem visão crítica, e se tem visão crítica, não vota no Bolsonaro. Eu deixei ontem claro qual é a minha postura. Então, se essa é a linha de raciocínio deles, era lógica, vamos dizer assim. E a professora quebrou isso. Por quê? Porque a professora é uma pessoa, como essas pessoas que são os da escola da Vanessa, que ficam mandando printzinho de figurinha de Marielle morta, alguma coisa assim, que eu lembro que a Vanessa acabou compartilhando conosco no grupo. Então, são pessoas com suas posturas. E aí vão levar, e isso que o senhor está falando aqui, ó, a escola vai delinear um perfil de leitor que se enquadra no que a família acha ser ideal, e há temas tabu. Então, há determinados livros que não vão poder entrar em sala de aula. Eu lembro que um aluno, orientando do mestrado, falou que tentou levar a Carolina Maria de Jesus para a escola. A escola era uma escola particular. A coordenadora pedagógica disse que não era para levar. E por quê? Por causa dos erros que o texto trazia, né? Essa é a história do conteúdo inapropriado, sem dúvida. E, às vezes, o conteúdo inapropriado é a pobreza, a miséria, né? Então, deixa eu ver mais já. Calma, Gabriel, que eu sei que tu está na fila. Aí a Letícia fala isso também. Relação de classe, sem dúvida. A escola considera todo conhecimento de leitura externa a escola como ilegítimo. Assim, as leituras do professor se tornam as únicas possíveis e isso acaba fazendo com que o aluno sinta que não precisa produzir nenhum sentido ou posicionamento sobre as expressões artísticas analisadas.
Suzy Lagazzi tem um texto interessante sobre isso. Alguns alunos apáticos, sem formulação, de uma opinião crítica. Ou, às vezes, nem isso. Ou, às vezes, eles até têm opinião crítica, mas acham que não vale a pena. Sabe, assim, como quando a gente está... não vale a pena discutir, afinal de contas, essa pessoa não vai mudar o posicionamento. Então, nós podemos ter muitos alunos apáticos em sala de aula, que são apáticos somente porque veem que o seu posicionamento não vai encontrar eco no restante da turma ou na figura do professor, né? A leitura deveria ser estimulante em casa, pelo exemplo, pelo incentivo. No entanto, o que ocorre, grosso modo, é que os responsáveis pela criança pensam que essa atividade é papel da escola e do professor, até porque, como eu falei, esses responsáveis também não leem. Porque a gente tem que ser... O problema todo, e é isso que é um risco muito grande, e é meio paradoxal, porque se a gente pensa o seguinte, a gente está falando, nós estamos aqui, todos nós temos computador, ou temos telefone, todos nós temos acesso, temos uma internet que está nos permitindo conversar entre nós. Eu estou aqui com 2 telas, né? Outras pessoas têm o telefone, vão dar um jeito de colocar alguma coisa, podem vir a ter uma outra tela, mas de qualquer forma estamos em situação extremamente confortável. Nossa barraca não saiu levada pela água, não precisamos esperar que nos deem alimento ou uma toalha. E aí nós temos a possibilidade de estar discutindo literatura, arte e domínio ideológico. Vocês percebem como isso é cruel no país, no Brasil? A gente está aqui discutindo uma veleidade, se a gente parar para pensar, né? Que as crianças leem. Ok. Estão querendo taxar os livros. Mas mesmo que não, sem a taxação, o livro já é caro. E aí? Vai pagar o leite? Pagar o sapato? Não sei se vocês já leram um livro chamado Os Ratos, do John L. Machado. Né, da década de 30, 40, se eu não me engano. E é um livro que é a história de um cara que precisa tirar o sapato da esposa do sapateiro, porque ela só tem um par de sapato, e ele precisa pagar o leite, na época em que o leite era deixado na porta da casa, porque se ele não pagar o leiteiro não deixa mais leite, e o leite é o único alimento do filho. Nós podemos ler esse livro. Pessoas que precisam do dinheiro para pagar o leite ou o sapato não sabem sequer que esse livro existe. Então, a discussão, se ela fosse ser levada a sério, ela iria entrar por muitos desses caminhos, né? Muitos. O Anderson, ainda o Anderson falando sobre o quarto de despejo, que não tendo educação formal, via na educação a única salvação. E isso ela encontrava no lixo por meio de livros usados e jogados fora. É o que eu estou falando, é muito complexo esse tipo de coisa, essa questão de consciência, né? Diz o Anderson que não precisam os pais saber ler ou ter educação, mas consciência de que é por meio da educação que podemos mudar alguma coisa. Só que, para além disso, a gente tem que começar, é ridículo, mas é verdade, começar a mudar o nosso posicionamento político. Mas, enfim, isso já é outra coisa. A Alcione fala aqui, leitura como fruição ou castigo, verdade. É aquela história do... já vi pessoas castigando o filho, tirando o celular e entregando um livro para ler. Que relação a criança vai desenvolver com a leitura se ela entende a leitura como um castigo? Não, mas daqui teu celular, tu vai ficar tantas horas sem celular, tu vai ter que ler esse livro. E aí o livro é um castigo, né? A Leide fala sobre o pai que nunca foi para a escola, que proporcionou educação formal. Mas isso aí é o valor da luta, né? A pessoa sabe como se vê. Aqui, não havia doutrinar.
E deixa eu abrir agora o espaço para as mãos levantadas, né? Então, era o Gabriel, no primeiro momento, que está aqui na listinha, levantou a mão. Pode falar, Gabriel. Boa tarde, professora, boa tarde. Vocês me ouvem? Tá dando para ouvir? Sim, Gabriel, continua. Falando ainda sobre essa questão da canonização, né, nas escolas, o que é muito comum, na verdade é mais comum do que a gente imagina, por experiência própria, eu vim de uma escola particular, religiosa, eu estudei como bolsista, e numa das atividades de literatura sobre o simbolismo, eu lembro que a professora passou a atividade que consistia no seguinte: os alunos deveriam pintar, né, desenhar, fazer obras que dialogassem com as vanguardas europeias, e eu escolhi o surrealismo como inspiração. E eu lembro que o meu desenho, né, ele foi censurado pela questão da religiosidade, porque havia ali chifres, uma mulher com asas, e ela estava sugestivamente nua, e vários outros desenhos, várias outras pinturas foram censuradas e não participaram da exposição. Então eu tive que fazer um outro desenho, eu tive que me adaptar à censura da escola para poder participar da exposição. E, além disso, a questão que nós vivemos hoje, falando ainda sobre essa elitização, sobre os guardiões da língua, né, da literatura, das belas artes, a questão da gramática também. Eu acho que, hoje em dia, há um recrudescimento muito grande em relação à supervalorização da gramática, principalmente no Instagram, nas redes sociais. A gente vê que, hoje em dia, mais se procuram páginas sobre dicas, né, dicas de português, e isso acaba deixando de lado a exploração do texto em sala de aula. Eu lembro que na minha escola era muito mais valorizada a gramática normativa, porque aquilo era sinônimo de um bom desempenho linguístico, sendo que não, como diz o professor Geraldi, isso não tem nada a ver com o desempenho linguístico do aluno. Então, a questão do ensino da gramática é mais como claro, tem a sua importância, né? Tem uma questão histórica que não vou comentar por causa do tempo, existem outros colegas também que desejam falar, mas tem uma questão histórica que faz com que as pessoas queiram uma unidade, como se a diversidade fosse um problema, e desejassem uma unidade na língua, na literatura. Todo mundo tem que seguir um cânone. É até paradoxal, porque a escola forma alunos para o futuro, mas, ao mesmo tempo, ela faz isso puxando para o passado o tempo todo. Então, há um paradoxo aí. Mas, voltando para exatamente a unidade e o controle. Então, quando a gente fala sobre essa questão da gramática, do ensino da literatura, a gente percebe que muitos professores, eles até têm, assim, esse senso crítico de querer romper com isso, mas a instituição, com seu viés político, ideológico, acaba neutralizando isso. Era essa palavra que eu queria lembrar. A gente acaba neutralizando a vitalidade da literatura, a vitalidade da língua como um todo. Isso é verdade. Obrigada pela observação. Na sequência aqui das mãos, eu tenho a Raíssa. Pode abaixar a mão, Gabriel. Cadê a Raíssa? Oi, professora. Oi. Seja bem-vinda. Obrigada, deixa eu ouvir, ok, o som tá, né? Então, o que eu ia falar é sobre essa questão da responsabilidade de criar o hábito de leitura, né, que estavam discutindo inicialmente, e muito foi falado sobre a questão dos pais, né, que o hábito de leitura tem que ser, começa em casa. A senhora já apontou muitas questões também que eu ia falar, mas ainda tem a questão do seguinte, né, quando se fala que, tudo bem, não é uma questão apenas de haver formação
acadêmica ou formal, etc., não é necessário que haja isso para que os pais tenham consciência, mas ainda assim, de onde é que vem essa consciência, né? Como é que eles formam essa consciência se culturalmente a gente não tem nenhum incentivo para essa consciência no Brasil, né? Então, a gente tem que pensar. Uma outra pergunta, inclusive, que veio na minha cabeça é se a escola tem poder de construir cultura, porque eu não vejo assim. Eu vejo, por exemplo, um jornal o Jornal da Globo, que é o que mais tem alcance, né? Que não coloca, por exemplo, como prioridade de suas notícias os últimos autores que estão surgindo, ou qualquer informação sobre literatura que seja, né? A gente não tem programas na TV, na TV aberta, em horário nobre, que fale sobre esses assuntos. Então, acho que a escola tem um papel aí de, principalmente, acredito, na escola pública, né? Ela tem um papel de fazer o impossível, porque culturalmente a gente não tem realmente nenhum incentivo. Então, a gente não pode nem sequer cobrar isso dos pais, né? Desses alunos. Mas é isso, obrigada. Mas é verdade. Eu não me lembro, eu acho que era naquele canal Meteoro, sabe? Naquele canal do YouTube do Meteoro, eles estavam uma vez, mas não tenho certeza se foi lá, nós estávamos falando sobre os programas infantis. Antes da Xuxa, tinha a TV Globinho, que era apresentado nem eu cheguei a pegar eu também não sabia do Faustão, não cheguei a pegar isso, mas tinha um momento em que... TV Globinho foi depois da Xuxa. Não, então não é, não, então, mas não é, era uma TV Globinho que tinha a apresentação da Paula Saldanha. Eu acho que era Paula Saldanha o nome dela. Era uma jornalista que ela... Essa mesmo. Isso foi depois da Xuxa? Bom, enfim. Mas eu sei que tinha um quadro sobre indicação da leitura no programa dela. Mas isso, idos do século passado. Então, realmente, é aquela situação a quem interessa mentes vazias, né? A quem interessa a falta de senso crítico. Quando se colocam determinados grupos no poder que se tentam, como se diz, que tentam questionar, ou que tentam modificar minimamente, veja, eu estou falando minimamente, se a gente pensar em termos de educação, mesmo com o governo do PT, teve um grande avanço em termos das universidades, mas a educação básica, ela teve pouquíssima movimentação e pouquíssima alteração na sua estrutura, mas a ideia é trazer a discussão ainda para outro ponto aqui. Fadu, por favor. Eu acho que você já avançou muito para as coisas, não sei se vai fazer muito sentido, mas para a gente não ficar num plano de polarização, porque o que eu acho arriscado é, em alguma medida, a gente acabar se posicionando de maneira binária sem saber que está fazendo isso. Não é porque o Foucault colocou a escola do lado da prisão, por causa dos seus estudos, que necessariamente as coisas vão ser sempre controladoras e enlouquecedoras. Muito embora, porque a gente ainda tem que lembrar de que toda escola é um instrumento do Estado. Paciência se não gostamos disso. Então, assim, eu acho que o caminho é muito mais do que tu estás apontando, Nícia, no sentido de que sejamos subversores dentro dos instrumentos que nós temos para o primeiro momento. Porque senão, e por que eu digo para o primeiro momento? Porque aí talvez seja o caso de historicizar projetos de ação, vamos chamar assim, que já mostraram isso em outras circunstâncias, a exemplo do que tu estás querendo colocar quando tu falas de literatura e arte como instrumento de domínio vinculado a sistemas ideológicos. Essa pergunta o Eduardo Said responde no Cultura e Imperialismo na introdução. Eu acho que aí já é o segundo momento da questão que nós estamos aqui. Se a questão do primeiro momento se o primeiro momento da questão é identificar problemas, e isso todos os meninos já identificaram, cabe agora ir para o segundo passo. Quais são as formas de atuação que a gente vai determinar para poder fazer já que a gente é no liame do ensino de literatura, para fazer o ensino de literatura diferente. Ter a clareza de que quando eu estou ensinando métrica, parnasianismo
estou falando de escolas ocas, né? Em alguma medida, quando eu erro e acho que o simbolismo é uma escola oca, porque fica só num aparato estrutural, eu tenho que saber, enquanto professor, que isso é herança de um modo de pensar poética que é praticamente iluminista, mas é que ele durou até a década de 60. Então, se eu tenho autores que se apegaram a um modelo formal, isso foi uma resposta de, assim, para não ter que, Todorov, para não ter que falar de política, ele fundou o estruturalismo. Ele sabia que se ele falasse de política, não onde ele estava, ele seria morto no país dele. Então, assim, são formas de atuação que respondem a algumas demandas que estão aparecendo aqui. E eu estou dizendo isso justamente para ponderar o outro lado, porque às vezes parece que a gente se coloca na posição de assim, porque o aluno não tem por isso. Tudo bem, eu já detectei que o aluno não tem. O que eu vou fazer? Minha questão é, o que eu vou fazer a partir de agora para poder modificar isso? Porque senão a gente acaba criando, sem perceber, uma polarização. E a gente reforça aquilo que a gente reclama, que é o nós contra eles. E a gente reforça sem perceber também que a gente às vezes nem sabe, mas quando a gente fala de refinamento, quando a gente fala de cultura, e aí eu volto para o Eduardo Said, quando a gente fala de uma série de adjetivações que colocam o que a gente concebe como literatura num grau mais alto, a gente já está reproduzindo a mesma coisa que eles que a gente está julgando aqui. Então a gente não está percebendo que a gente também está sendo polarizante. Entende aonde eu quero chegar? Sim, e faz todo sentido até para pensar depois na sequência aqui do que está no slide, né, sobre essa posição, sobre essa postura que a gente acaba se investindo, querendo ou não, né, se colocando, né, é isso que a Letícia está falando, é importante estar consciente dos processos e dessas atuações, né, deslevanta a mão, Fadô, baixa a mão. A Letícia queria falar, está com a mãozinha levantada. Nesse, antes da Letícia, posso só uma parte na fala do Fadu? Pode. Desculpa, tá, Letícia? Rapidinho. Eu lembro-me, eu estava fazendo uma pós-graduação pelo Estado e nós tínhamos que pensar os nossos trabalhos finais. A professora, ela é uma professora do ensino médio, de língua portuguesa, e queria fazer uma pesquisa na educação infantil para descobrir por que os alunos do ensino fundamental 2 não liam. Nesse momento eu me indignei, né, porque eu já tinha 10 anos na educação infantil e sempre li diariamente, 2 vezes durante uma tarde, para os meus alunos fazer a leitura em voz alta, e sempre nas atividades tinha a mesa de leitura, para que eles pudessem interagir com os livros. E aí eu disse assim, professora, o problema não está na educação infantil. O problema está no ensino fundamental 2, que quando o menino chega no 6º ano, parece assim que o livro foi para baixo da carteira, foi para baixo de qualquer lugar, menos para o espaço do próprio aluno, para ele ler, para ele discutir, para a senhora ler para ele. Porque eu estou na educação infantil e eu leio todo santo dia. Eu tinha projetos de produção de poesias com crianças de 5 anos, todo mundo disse que eu nunca ia fazer aquilo, e eu fiz. Eu fiz um livro de poesias com os meus alunos de 5 anos. Eles falavam e eu reproduzia no quadro. E aí a gente ia construindo rimas, ia juntando um pedacinho daqui, outro dali, e fizemos o nosso livro de poesia. Então, dizer que criança da educação infantil não lê, então, eu penso que a nosso maior problema de leitura esteja justamente nisso. A gente quer jogar a culpa para aquele que veio antes, né? A gente não toma para nós a responsabilidade do problema que se apresenta para nós aqui e agora. E o que eu vou fazer? Como que eu vou agir e resolver esse problema aqui, não deixar passá-lo adiante. Desculpa por ter me alongado, tá, Letícia? Obrigada. Não, mas é isso mesmo, em outras palavras, isso que falou, colocou aqui é o que a gente está colocando e que, querendo ou não, entra nessa discussão de por que trabalhar com 2 escritoras, mulheres do Pará e do Amazonas, nesse sistema todo, nesse meio todo. Por que trabalhar com Bacelar lá na Unicamp? Para que levar o Cláudio Fonseca para lá? Letícia, abaixa a mão. Boa tarde, professora. Boa tarde, gente.
Então, a minha reflexão foi um pouco no sentido da questão de classe, né, como eu falei ali, porque eu fiquei pensando um pouco também, mas aí com todas essas falas e muitas reflexões vieram aqui, né, eu fiquei lembrando muito do que o Paulo Freire fala sobre a prática de educação crítica, que é indissociável da questão política, né, e por isso que a gente precisa fazer esse diagnóstico, esse levantamento e fico pensando também sobre a questão da literatura e da arte ser um instrumento de domínio muito associado a essa questão de classe, né? Quem tem, aquilo que a senhora vinha falando, quem é que tem acesso à arte, à cultura, e quem decide qual literatura vai ser canônica ou não. Eu acho que a gente precisa sempre se voltar para isso, até mesmo para as escolhas de análise de estudo, como a senhora está comentando, né? E a minha reflexão foi muito nesse sentido, né, de pensar qual é a classe que decide o que vai ser literário ou não, qual vai ser a norma da linguagem, né, da linguagem escrita, da norma, quem decide a norma gramatical, por que a Carolina Maria de Jesus vai ser desprivilegiada por conta de não ter sido escolarizada, mas que era uma mulher que tinha um projeto literário e que tem a literariedade no seu texto, por que esse texto vai ser desvalorizado, então as minhas reflexões foi mais nesse sentido mesmo, de pensar a importância dessas reflexões de classe mesmo, né? E esse desmonte que a gente está tendo da educação após um período que a classe mais baixa teve acesso ao ensino formal, à universidade, e que a gente pode mudar um pouco essas estruturas. Como isso tudo é estratégico no nosso país, né? Para tirar a gente desses lugares de poder e de decisão, também de escolha do que vai ser cânone, do que vai ser discutido na academia, enfim, tudo isso. Obrigada, professora. Até na própria definição ou estruturação do que vem a ser academia, a partir do momento em que se coloca como diretora da CAPES, nem sei se ela foi retirada, uma pessoa que fez o seu doutorado na sua própria instituição de ensino. Então, é muito complicado, as coisas são muito mais do que se apresentam, vamos dizer assim. Né? E acho assim, que essas observações, as experiências que a Thalessa narrou aqui, e que a Alcione falou, elas só reforçam a regra, no fim das contas, porque do que é apresentado aqui, são duas pessoas que trabalham de uma determinada maneira, que trabalharam de uma determinada maneira e que trabalham nessa linha, mas às vezes lutando até contra os colegas. Tu não vai conseguir fazer um livro de poesia com alunos de 5 anos de idade. Ora, alunos de 5 anos de idade não pensam. Alunos de 17 anos não pensam. É só lembrar da Sociedade dos Poetas Mortos, lá quando o cara foi zoado lá sobre vai formar livre pensadores com 17 anos. Então, isso aí só reforça a regra, no fim das contas. Né? O professor tem que ter 3, 4. Eu tenho alunos que não estão participando aqui, que fizeram a prova para o mestrado, estão fazendo o mestrado, mas estão tendo a maior dificuldade de terminar o mestrado, porque a SEDUC chamou-os de volta, eles tinham conseguido uma licença, a SEDUC determinou a volta deles para a sala de aula, e eu tenho alunos que têm 60 horas. Eu tenho orientandos do mestrado que estão com 60 horas na SEDUC. Que tempo que vão terminar a pesquisa? Que tempo que vão concluir o texto? E estão lá dando... e não estão dando disciplina de língua portuguesa, estão dando um negócio de projeto de vida. Pelo menos um deles está dando um troço chamado projeto de vida. Né? Isso é uma disciplina. Né? O Eduardo Augusto, boa parte dos familiares... É o novo ensino médio. É a nova formulação do ensino médio. Tem as disciplinas, as 4 disciplinas que seriam ditas, as 2 disciplinas obrigatórias de português e matemática. E aí, a partir disso, o aluno direciona conforme as suas pretensões profissionais e universitárias.
Aí ele vai fazer como se fossem eletivas. Aí tem o projeto de vida, as escolas têm que levar empreendedorismo, essas coisas assim que, teoricamente, eu não sei, né? Eu assisti algumas palestras, assim, eu vi que aluno de escola pública vai estar cada vez mais longe de um futuro, pelo menos digno, que ele espera para si, tá? Porque é uma uma coisa que realidade que não se enquadra às nossas escolas. É pensar na época em que saiu essa história de reformulação do ensino médio, que tiraria sociologia, filosofia, artes, isso, ficariam só essas duas como obrigatórias, é pensar que um determinado grupo continuaria tendo acesso a leituras de sociologia, continuaria com acesso a concertos, a museus, e isso só afastaria cada vez mais os grupos. Então, isso aí é o quê? É o reforço e a manutenção do status quo. Mas vamos voltar. A gente está indo muito longe, está aprofundando muito, entrando muito nessas discussões que nos pioram o estado de espírito nessa situação. A Raíssa falou aqui sobre o FADU, né? Que o que podemos fazer a partir disso, creio que a atitude não se limita à sala de aula. A atuação lá dentro ajuda a criar possibilidades de um rompimento com essa estrutura. Mas aí é também essa situação de quem são essas pessoas que estão lá. Por exemplo, esse meu aluno, que está dando essa disciplina chamada Projeto de Vida, o que ele está fazendo? Primeira coisa, estou narrando aqui, depois eu vou dizer que eu usei a história dele aqui como... Depois eu falo para ele que usei a história dele, enfim. Ele fez uma sondagem e quais eram os projetos que ele identificou? Todas as meninas da turma tinham a pretensão de casar e ter filhos, formar uma família. Gente, isso aí foi um troço, uma pesquisa que foi feita agora em março, fevereiro, sei lá, em 2021. Alunas, lógico, não é nem classe média, de classe baixa. Qual é a pretensão delas? Casar e ter filhos. E aí, a gente ainda brincou sobre o trágico, que elas iriam casar entre elas, porque os meninos da turma, nenhum deles tinha pretensão de casar e ter filhos. E aí? Como é que essas meninas têm isso? Então, qual é o que ele vai transformar essa disciplina? Ele diz que ele está selecionando e organizando textos e contos e poemas que levem essas meninas a mudar o seu projeto de vida, a perceber que uma vida tem muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Mas isso é ele. Pensem em outras pessoas com outras formações, até religiosas, e aí a gente sabe do pentecostalismo no Brasil, mesmo, assim, estou falando daquela mais xiita, que mulher não sai de casa, que mulher não tem direito a nada. E essas meninas vão estudar até o 3º ano, quando muito, e vão casar, né? Deixa eu ver aqui se todos já tinham falado antes, né? Se todos já tinham participado, para a gente seguir adiante. Não, faltava a Raíssa Lourenço e depois a Lorena, e a gente parte para outra questão. Letícia, baixa a mão. Obrigada. Raíssa Lourenço. E aí depois a Elizabeth, e a gente parte para o segundo ponto. Raíssa está entre nós? Deixa eu ver, porque pode ter caído. Enquanto isso, Elizabeth, pode falando. Boa tarde, pessoal. Professora, sobre essa coisa de classe que quer casar, teve uma escola em São Paulo que eu fui retirada da alfabetização de adultos, e o professor também, o professor de língua portuguesa foi retirado porque ele era homossexual. Eu fui retirada porque sou solteira. Eu não seria um exemplo para a turma de adolescentes que não sabiam escrever nada, absolutamente nada, mas que também tinha essa ideia de que casar era muito importante. Aí, quando a senhora falou assim, tipo, acendeu aquela raiva, sabe? Porque você vai para a escola não é para ensinar a casar ou não casar. Você vai ensinar o que você sabe que ele precisa para toda a vida, né? Independente de ser casado ou não. E aí a diretoria te retira a pedido dos pais, porque você quase entra, você é evangélica, você é tradicional, mas você é solteira. E o outro colega era homossexual, então
não ia ser uma boa influência. Ele foi mandado lá para ser auxiliar do professor de educação física, sendo que ele era um professor formado, com mestrado e tudo. E o que é pior, tivemos que aceitar, né? Porque naquele momento não tinha como sair do caminho. Sim. É aquela situação de precisa trabalhar, precisa comer, precisa pagar aluguel, enfim, é necessário. A Raíssa Lourenço, por favor. A presente aqui, Raíssa Lourenço? Não? Então, tá bom. Mulher solteira e independente é um perigo para essa gente. Ou se é, mas nem vamos entrar nesse caso aqui. Então, já é taxativo, já é de domínio do senso comum essa primeira questão batida aqui. E aí, uma dica de leitura do Fadul, a introdução do Cultura e Imperialismo, do Said, é esse? Do Said, Fadul? Cultura e Imperialismo, do Eduardo Said. Eduardo Said, tá. E aí, esses outros 3 parágrafozinhos aqui, eles estão interligados, vejam só. E aí, como eu digo, entendamos-nos, nós também, e isso é uma coisa, a Letícia falou sobre a autocrítica, a consciência reflexiva sobre si e sobre a sua própria ação. Primeira coisa, nós que estamos aqui, nesse grupo, essas 77 pessoas online, nessa reunião, todos nós estamos aqui, como eu disse, com acesso à internet, com instrumento para ter acesso à internet. E isso, por si, já é uma grande coisa num país em que determinados alunos não conseguem assistir aula nem pela TV, mas isso é outra história. Então, nós pertencemos a uma elite, sim, pertencemos a uma elite, minimamente uma elite econômica e a uma elite acadêmica, sim, porque nós estamos aqui falando como pessoas já formadas, como alunos de graduação, de pós-graduação e professores. Então, nós somos uma elite, sim, temos de nos reconhecer como elite. E entender o que isso implica e verificar e pensar de que modo isso, o que a gente vai fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Então, a crítica e a elite acadêmica, e aí, claro que, como eu estou falando, se nós estamos aqui discutindo isso, nós temos, pelo menos, intenção de pensar sobre isso, né? Procuram valorizar os escritores, não apenas pelo conteúdo, mas por implicações que denotam essa cultura erudita. E aí vem aquela situação que nós mencionamos ontem, dessa história de cultura erudita. O que vai determinar uma cultura erudita? E aí entra o que o Gabriel falou várias vezes, pelo menos a questão da gramática. A questão do que é instituído culturalmente por um outro grupo econômico, por um outro grupo intelectual. Então, temos isso. Aqui está como uma interrogação, mas eu acredito que todos nós tenhamos o consenso de que isso não é uma pergunta, que isso acaba acontecendo. Sim? Temos esse consenso? Alguém duvida que isso aconteça? É uma pergunta, gente. Alguém duvida que isso aconteça? Não estou te ouvindo, Fadul. Eu me perdi aqui nas perguntas. Não, é que eu fiz essa observação toda sobre essa história da crítica e da elite acadêmica, etc, etc, e tem um ponto de interrogação. Mas esse ponto de interrogação é retórico. É isso que eu estou querendo dizer, porque todos nós concordamos nesse ponto. Confere? É isso que eu queria saber. Porque a partir dessa concordância, dessa aquiescência, a gente entra no ponto aqui de baixo que nos leva para a discussão de ontem, que tem a ver com a questão de, ok, essa história de cultura erudita, de alta literatura, de altos estudos e altos ensinos. E aí a gente tem Maria Firmina dos Reis, como uma escritora do período do romantismo, uma escritora, uma das, se não foi a primeira romancista, foi uma das primeiras romancistas, ou pelo menos a mulher foi a primeira romancista brasileira. Nós temos Lima Barreto, nós temos Carolina Maria de Jesus no Brasil. São
escritores negros e que tratam de temas, e aí entra a questão da cultura erudita e da temática e do que vai ser colocado. Porque eu tenho um Machado de Assis, que é um escritor que foge a todos os padrões e as classificações, e eu acredito que ninguém negue a genialidade dele, que ele, pela minha perspectiva, ele é aquele que conseguiu fazer com que o veneno funcionasse como antídoto. Porque ele consegue quebrar, criticar toda uma estrutura montada de dentro. Ele está dentro dessa cultura zoando essa própria. Ele pertence a uma estrutura, ele reconhece essa estrutura e ele zoa, vamos dizer assim. Ele apresenta essa estrutura. Só que o modo como ele zoa, vamos dizer assim, usar essa expressão, é de uma ironia tão sutil que, dependendo da pessoa, é como se ele tivesse que escrever todo o livro e no final colocar entre parênteses aquele abominável SQN, só que não. Né? Então, Machado de Assis foge a esse padrão, foge a esse, vamos dizer assim, ele é um membro da cultura erudita, mas que critica essa cultura erudita. Então, ele aprendeu a usar esse mecanismo. Por isso que ele não está nessa lista aqui. Ele é um escritor, ele é um homem, ele é negro, ele foi branquizado, ele foi embranquecido, porque não podem ignorar a existência dele. Ele tem que ser aceito, ele tem que ser engolido, né? Obrigada pela veleidade. Obrigada, mas é verdade. Aí nós temos uma mulher e negra que escreve sobre escravizados como personagens. E personagens, não personagens vistos como na escravizaura, são personagens que são, pensando no maniqueísmo do romantismo, são personagens positivos, são personagens bons, são personagens exemplares. Nós temos o Lima Barreto, então ela é uma mulher, ela é negra, e o tema com que ela trabalha é um tema espinhoso. Lima Barreto, nós falamos ontem, o cara é genial, mas se nós formos pensar em termos de, assim, grosso, rápido, num pinga-fogo aqui, por que e é lógico também não necessariamente comparando, mas por que um outro escritor negro conseguiu mais espaço que ele? Porque o Machado de Assis teria conseguido andar ou lidar com essas estruturas para criticar de dentro. O Lima Barreto, ele opta por um outro tipo de público ou de representação nos textos dele. A Carolina Maria de Jesus também. Então, nós temos determinados escritores que são figuras marginais e que trabalham com temáticas marginais. Vamos pegar agora, em Portugal, Maria Teresa Horta e Adília Lopes. Maria Teresa Horta, vamos pensar na Maria Teresa Horta, imagino que todos aqui estejam familiarizados. Nós temos Maria Teresa Horta, uma escritora portuguesa que na década de 60 publicou um livro de poesia. Isso aí é comentado até pelas mídias sociais, enfim, é um fato conhecido, não é muito restrito, não. Ela publicou um livro chamado Minha Senhora de Mim e foi espancada. Não é uma coisa direta, tá, mas tem relação. Ela foi espancada, foi agredida na rua por homens que queriam que ela voltasse a escrever, que ela deixasse de escrever aquelas atrocidades. Quais eram as atrocidades? O desejo feminino, o corpo feminino, a vontade feminina, Minha Senhora de Mim. Ela foi processada pela polícia da época, a PIDE, que tem a ver com a ditadura da época. Então, nós temos uma mulher que já é uma condição marginal, principalmente na década de 60, escrevendo sobre uma temática marginal, que é a própria mulher. Nós temos uma Adília Lopes. A Adília Lopes, a Maria Teresa Horta continua escrevendo até agora. A Adília Lopes, ela começou a escrever já
depois de 74, depois da Revolução dos Cravos, se não me engano, né? Não tenho certeza, mas me parece que sim. Não lembro dela em confusões com Salazar ou com o Estado Novo, mas ela é uma mulher que opta por não escrever de um modo comportado, e aí tem a ver não só a temática, mas a maneira como ela escreve. Ela resgata uma tradição portuguesa, mesmo textos da Maria Teresa Horta, e coloca palavrões. Para vocês terem uma ideia, ela tem um livro chamado Irmã Barata, Irmã Batata, e aí ela fala, ela teve um período que ela decidiu parar de escrever, porque ela ia viver sozinha com suas baratas, né? Então, é uma mulher que ela não era convidada para programas de cultura ou de lançamento de livros, porque sabiam que ela ia largar alguma impropriedade, tanto para uma mulher quanto para uma escritora. Só que junto a essas duas, nós temos um Lobo Antunes. E aí, o que tem o Lobo Antunes da história? Lobo Antunes é um escritor contemporâneo, acredito que todos já tenham, mesmo que não tenham lido Lobo Antunes, pelo menos já ouviram falar dele. E ele tem uma representatividade, ele tem uma aceitação, ele tem uma penetração em Portugal e mesmo fora, que essas duas, mesmo hoje, não têm. E o Lobo Antunes é homem. E lembrar ou saber, quem não sabia, que ele foi um médico na África, inclusive isso redundou um livro chamado Os Cus de Judas, só que ele era médico na África para, como é que eu posso dizer, para restaurar a saúde daqueles que estavam sendo torturados. Então, ele era médico na África a serviço da PIDE, a serviço do sistema salazarista. Fadum fechou a sobrancelha, não sabia, Fadum? Ele era um médico, que eu já não gostava do cara, depois disso... Eu sabia que ele era médico, mas eu não sabia qual era a função que ele estava exercendo. Eu sabia que ele tinha vindo para a África, mas não nessas circunstâncias da função política. A função dele era impedir que os torturados pelo exército português morressem, para resistir a mais tempo de tortura. Não à toa aquele Cus de Judas tem aquele transtorno todo lá, aquele problema todo da personagem, sem entrar necessariamente no que fosse. Então, vejam, ele é essa figura, né? As pessoas sabem disso, né? E o que acontece? Ele tem uma expressividade em Portugal que rivaliza com Saramago. E o Saramago, em compensação, só foi aceito totalmente em Portugal, e ainda assim é questionável essa aceitação, porque ele precisou sair de Portugal para ir morar comprou uma ilha com o dinheiro que ele ganhou do Nobel, porque ele não era aceito, porque ele era criticado, porque ele era hostilizado pelos posicionamentos políticos dele. Então, ele não aceitava aquele status quo, né? Ele usava, porque estava lá dentro, porque tinha sido um membro importante nos partidos políticos, porque tinha sido jornalista e tal. Então, ele usava dessa condição dele para, como é que eu posso dizer, para denunciar de dentro, a mesma coisa que o Machado de Assis fazia. E, em compensação, o Lobo Antunes não precisava e nem precisa se esforçar, ainda é estudado. Isso aí tudo a gente pensando nessa questão dessas valorizações que são escritores que não são valorizados pelo conteúdo simplesmente, mas por essa cultura erudita, manutenção e perpetuação do status quo. E aí nós nos deparamos com esses dois sobre os quais nós comentamos ontem, Mia Couto e Paulina Chiziane. Paulina Chiziane, mulher e negra, escrevendo romance em Moçambique. Ela foi publicar um livro de poesia agora há uns 2 anos, mas ela escrevia romance. E é sabido, tem que se comportar e escrever poesia. Um dos romances dela, da Paulina Chiziane, ela denuncia a estrutura como é que se diz? Da poligamia. Ela denuncia a poligamia
porque ela vai no Niket, ela apresenta a situação de um cara que tinha uma família, tinha outra família, aí a esposa oficial foi lá buscar, isso aí vagamente, bravamente e rasteiramente, foi buscar a outra família porque ele tinha a obrigação de manter as duas, já que ele tinha duas mulheres, que ele mantivesse as duas famílias. E isso num país em que a poligamia tinha sido legal, passou por um processo, foi deslegalizada, só que as pessoas continuaram a produzir e manter esses comportamentos. Então, essa mulher publicou esse livro e foi duramente criticada. Ela chegou a pensar em desistir de escrever porque as pessoas não davam a mínima, porque ela escrevia, inclusive, criticavam negativamente. E o Mia Couto, homem, branco e olho azul. Aí, eu acho que escrevi Couto com letra minúscula. Confesso que isso foi ato falho. Não foi de propósito, mas poderia ter sido. O Mia Couto, ele, como eu disse, branco, loiro, o olho azul, filho de um editor. Filho de um editor. Então, aí fica até difícil pensar, né? Quem é que vai ser o valorizado? A mulher negra que apresenta os problemas do país, ou o Mia Couto que mostra como esses problemas são lindos lá fora, né? Então, o que é valorizado nessa situação? Nós temos uma crítica e uma elite que acabam valorizando determinadas questões por outros motivos, que não necessariamente as questões literárias, vamos dizer assim. E aí isso leva a uma pergunta, que tem a ver com os nossos posicionamentos. Como eu disse, nós somos professores e somos pessoas. Temos os nossos preconceitos, temos os nossos limites, né? Ferrez, lá, nascido com capão pecado. O rap, o slam e mesmo o funk. Por que isso é problemático para nós trabalharmos em sala? Por que isso causa desconforto? O que está por trás de uma negativa, de uma resistência, e mesmo em relação a Carolina Maria de Jesus? Por que isso está atrás dessa... O que está por trás de uma resistência que talvez tenhamos? Aqui... Está falando. Quem é o ele, Eduardo? Eu não li enquanto eu falava. Quase todo texto sobre autoras contemporâneas portuguesas, quando que leio, ele aparece em comparação. Qual é? A Dília Lopes é criticada no Brasil por alguns professores e jornalistas mais visíveis. Lobo Antunes, perfeito. Porque o Lobo Antunes é modelo, jura, de escrita, né? Bom, dizem que Jorge Amado também é. Para ver, né, Elizabeth? E a Dília Lopes, ela é extremamente crítica em relação à própria cultura portuguesa, em relação à própria trajetória da cultura e do pensamento e da historiografia portuguesa. E ela dialoga com escritoras brasileiras quando ela vai resgatar em vários textos dela, ela dialoga com Clarice, dialoga com Cecília Meirelles, dialoga com várias outras escritoras aqui, pelo menos essas duas. Então, muito bem. Essa pergunta sobre Ferrez, sobre o rap, sobre o slam e sobre o funk é muito mais para nós pensarmos e não entrarmos aqui necessariamente em termos de discussão, mas era para nós pensarmos, né? Mas antes do intervalo, vamos falar rapidinho sobre isso para depois do intervalo, por favor. O que nos impede? E aí, ok, né? Talvez eu tenha sido muito radical em colocar o Ferrez aqui nesse mesmo grupo, né? Porque, afinal de contas, o Ferrez já... Por aqueles que estudam a literatura
marginal já aceitam Ferrez de certa forma. Agora, a gente tem o rap, a gente tem o slam e a gente tem o funk. Vocês conhecem a música Esmalha do Emicida? Imagino que sim, né? Conhecem? Professora, Oi, fala. essa questão do rap me lembrou muito de uma atividade que eu fiz que fala exatamente sobre isso, sobre a demonização do rap pela classe hegemônica. E eu escolhi uma música do Emicida, não é essa que você falou, é Madagascar, o nome. Você conhece? Sim. E um dos pontos que eu utilizei como uma forma de afronta a esse sistema hegemônico, né, dessa elitização, foi um trecho do refrão que diz assim, noites de Madagascar, coisas com as quais posso me acostumar. Então, as pessoas têm uma ideia de que, para que eu vi rap, né? A linguagem é uma linguagem obscena, é uma linguagem muito vulgar, não ensina nada, não agrega em nada, e mais uma vez retoma aí a questão da gramática, mas um dos pontos que eu citei foi, quando ele fala assim, noites com as quais posso me acostumar, quem se acostuma com alguma coisa, né? E ele faz uma colocação muito devida, de acordo com os parâmetros gramaticais, e eu destaquei isso como uma afronta, né? Como uma violenta resposta a esse sistema de demonização, esses estigmas que são lançados sobre o rap. E também a gente analisou outras canções, mas eu lembro muito dessa Madagascar, do Emicida. Vejam, isso aí é muito bem percebido, né? O rap é tido como algo menor, né? Que é tido como algo menor, algo da marginalidade, algo da periferia, algo de quem não tem acesso e não domina a norma culta padrão da língua, e o rapaz vai lá, o emicida vai lá e tasca ali uma construção correta em termos gramaticais que muitos de nós não usamos aqui, né? Não sejamos hipócritas, que não usamos cotidianamente. Uma noite com a qual posso me acostumar, à noite que eu me acostumo, né? Então, minimamente isso. Sim, exatamente. Exato. E aí vejam a questão do Esmalha, né? É uma música que vai falar sobre a questão de que as pessoas não estão, que os eles, né, essa entidade mítica contra a qual nós nos opusemos e que eles se opõem também na música, né, que os eles não estão acostumados a ver esse eu da música a voar, a brilhar, enfim, a fazer as suas coisas de individualidade, de consciência e tal, né, e vai colocando, e tem por trás o poema Esmalha, né, que é um clássico do simbolismo brasileiro, e que representa a escola toda, está sintetizada, a escola literária de simbolismo está todinha sintetizada ali. E aí, vai dizer o quê? Que ele ignora o padrão, que ele ignora aquilo que é considerado erudito. Ele faz aquilo que nós estamos falando aqui de usar o veneno como antídoto, né? E aí é uma maneira de ver como é possível transitar entre esses caminhos, né? Como trazer aqui. Professora. Amanda, pode falar. É mais uma espontaneidade, né? Já que tipo, essa cultura do rap e de outras coisas mais que foi já destacada na aula, não é uma coisa muito bem vista em sociedade. Eu acho que esses artistas, eles buscam trazer essa espontaneidade da cultura. Pois é, mas aí é que tá, né? Por que a cultura, ela tem que ser engessada? Porque uma cultura engessada, ela atinge poucos. A partir do momento em que eu entendo que a arte executada, entre aspas, realizada, ou a arte que venha de grupos
não hegemônico social, não social, cultural e economicamente, que eu reconheço que isso também é arte, pelo menos um tipo de arte, eu estou mostrando essa, como é que eu posso dizer, essa abertura que o próprio conceito de arte pressupõe ou estabelece. E aí, uma coisa que eu acho mais fulcral, não, mas mais provocativa aqui, é a questão do funk. Porque aí a gente pensa assim, tá, mas o que são aquelas letras do funk? Né? São aquelas coisas que, e aí entra um outro elemento que, de repente, a gente não pensa justamente pelo nosso encastelamento, né, até nas discussões. De repente, aqueles palavrões, ou aquela linguagem chula que não atende nem o padrão estándar da língua, aquilo ali comunica ou estabelece comunicação e vínculo com um determinado grupo que isso aqui eu estou concebendo agora, tá? Que de repente permite que eles se fechem, esses que produzem, que vendem, que compartilham o funk, e aí temos aqueles bailes com aqueles milhões, exagero, né? Mas com aquelas várias pessoas dançando e cantando a música. A gente vê o sucesso, que seja momentâneo, mas é um sucesso que gera lucro, que gera dividendo para esses cantores de funk, lá, separado, isolado, mantendo esse mesmo fosso entre o que seria uma cultura erudita, uma cultura estándar, vamos usar essa expressão, e uma cultura não é nem popular, porque o funk não entra nem no nível de popular, pelo que eu percebo. Né? Porque pensar em... Tanto que eu vejo pessoas se desculpando porque estão escutando funk. Tá, desculpa, eu gosto. Lu, pode falar. Falar assim, mais na questão do rap. Não na questão do funk, sabe? Porque é muito imoral mesmo, a gente vê muita imoralidade nessas músicas. Mas eu falo da questão do rap por não ser uma coisa atual, sabe? Vem lá de trás. É isso aí. Tá, mas aí, antes, Lu, de tu falar, a questão toda é pensar no que é imoral. Imoral a gente tem letras extremamente machistas, a gente tem letras extremamente preconceituosas. Aí, o que é a imoralidade? A imoralidade é falar do estupro, é falar disso, e aí também vai no nosso nível, do nosso, como se diz, da nossa resistência ao que seja imoral. Imoral é ver uma adolescente dançando funk, ou ver um vereador matando uma criança de 4 anos de idade por espancamento. O que é imoral? Um vereador branco de classe média alta chutando uma criança e matando. Ou uma adolescente negra dançando uma música que é taxada de imoral porque tem palavrão. Ok, a música fala de estupro, mas aí não entraria aquele ponto de qual é o papel da crítica da elite acadêmica de pegar e abrir essas possibilidades. A gente não está falando justamente em abrir mentes, em estabelecer consciência. É claro que é só, como eu disse, um nível de provocação. Antes da Vanessa, a Lu estava falando. Oi? Falando não, queria falar. Fala. Vou falar agora. Boa tarde. Não, é que você estava... a tua fala me lembrou da música agora da Anitta, né? O novo funk dela e o álbum dela, Girl from Ipanema, acho, Rio. E aí, quando você fala assim... Você não estou falando você nisso, eu estou falando a gente, no geral. Quando a gente fala dessa divisão da cultura erudita e da chamada cultura popular, eu acho que a gente tem que ter um cuidado sobre no que a gente está pensando que são essas culturas, né? Esse é o primeiro, acho que é o primeiro ponto. Como é que a gente define essas culturas? Mas voltando para o caso da Anitta aí,
Eu faço parte de um grupo do Facebook que são pessoas que são pesquisadores, né, da língua, da linguagem, etc. E que esse pessoal estava fazendo uma análise justamente dessa música. E aí eu estava percebendo do quanto essas culturas, ditas culturas, elas estão se aproximando. Porque nesse funk da Anitta, de certa forma, você tem essa aproximação. Você tem aquela coisa da linguagem, principalmente porque parte da música é cantada no idioma diferente do nosso, né? E você tem, se você observar o clipe, você tem um encontro dessas duas coisas, né? Eu não sei se de repente a cultura dita popular, ela não começa a entrar naquilo que a gente reconhece como público dito erudito. Tá aqui. Deixa eu ver, peraí. Antes de eu dar a palavra para Esther, que eu não tinha visto, Esther, desculpa, por isso que eu passei ela na tua frente, deixa eu ver o que está sendo comentado aqui no chat. Se o poema fosse funk, da Raíssa Floriano, não conheço. Vou atrás, Raíssa. A Carla fala da música sertaneja, né? É o oposto. Sofrência, né? Realmente, o senhor Jairinho se elegeu em nome da família, pátria, Deus, religião e tudo mais. A questão do tabu que estava sendo mencionado, tá aqui, né? O tabu é esse é o problema. Falar sobre sexo é um tabu que ainda incomoda muita gente. E, infelizmente, é um foco maior nisso, justamente porque é isso que eles querem alcançar. A ideia é provocar mesmo. Gente, eu sei que na época, né, eu causei muito escândalo quando eu falei que eu era fã da Valesca. Sim, eu lembro que o pessoal ficava assim meio horrorizado. Como assim? Valesca? Aquela Valesca? A popozuda? E eu Ai, professora, eu já sabia que a senhora era maravilhosa, mas agora que a senhora disse isso, a senhora se tornou mais maravilhosa ainda. Eu não sabia dessa. Sim, foi muito criticada durante muito tempo, até que, porque fã da dona Valesca Popozuda, sim, né? Então, aqui na sequência, a questão da moralidade do funk diz respeito ao sexo é precisamente o problema. Peraí, que eu tô aqui, escapou aqui o negócio, tá? Os clássicos. Valesca é uma filósofa, tá, já vamos começar a zoar, né? Criticada porque tem bom gosto, tá bom, né? E além de tudo, depois ela mudou ainda aquela parte do late mais alto, que daqui eu não te ouço, ela mudou, né, em termos das questões feministas, né? Ela reviu um aspecto da música, inclusive veio a público dizer aquilo, mas assim, um momento bem chão, né? Aquela lá, late mais alto, que daqui eu não te escuto, quer coisa mais libertadora que aquilo? Diga. Quanto a essa questão de late mais alto que eu estou passando, né? Não, daqui eu não te escuto. Não é que eu estou passando, é late mais alto, que daqui de cima eu não te escuto. Daqui eu não te escuto, né? Mas ela tem uma outra que pede pro homem latir para ela porque ela está passando. Essa eu não conheço, viu? Meu gosto vai até certo ponto também. Mas existe a questão da modificação, na verdade, a ressignificação das palavras. Né? Aquilo que antes era considerado negativo, dentro do contexto que ela colocou, aquilo foi considerado um elogio. Então, isso vem acontecendo muito. Até quando nós falamos da questão da bicha, né, para a questão do homossexual, há uma releitura dessa palavra. Então, ela ganha um significado positivo dentro do grupo social que está inserido, assim como a ideia da cachorra. A gente tem que pensar também que a própria questão, a expressão queer, os estudos queer, parte da expressão queer ressignificada, né? Temos que levar isso em consideração. Esther, pode falar. Aí fala a Esther, fala o Gabriel, fala a Vanessa, e aí a gente faz o nosso intervalo, tá? Esther, vai. Eu queria falar de um projeto que tem no Instagram, que é o Funkeiros Cult. Eles são muito, muito, muito bons, porque é como se eles fizessem uma releitura de obras. Enfim, aqui está uma barulheira. Mas é como se eles fizessem uma releitura de obras
literários e, sei lá, fizessem, falassem de uma forma bem mesmo que a gente fala normalmente sobre alguma coisa. Eu peguei até um exemplo que eu gosto muito, 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 que é deles falando da obra do Mário Quintana, que é tipo assim, eles pegam trechos: se tu me amas, ama-me baixinho, não o grite de cima dos telhados, deixe em paz os passarinhos, deixe em paz a mim, se me queres, enfim. Aí eles pegam e respondem, tipo assim, Quintana bravo, já tá ligado que o que ninguém sabe, ninguém estraga sem emocionar. E é muito legal. É Funkeiros Cult, o nome. Funkeiros Cult foi o que acho que foi o que a Raíssa falou, então. É a mesma página. E aí, no caso, o menino que iniciou ele aqui de Manaus. Inclusive, ele mora aqui na Compensa. Então, né, é uma coisa que veio daqui, né? E muita gente não sabe. Isso é legal, ótimo. Aí baixa a mão. Gabriel. Então, quando a gente fala sobre essa questão do funk, eu penso em 3 perspectivas. A primeira, eu consigo visualizar muito essa questão, né, do tabu, que pode até dialogar com a parte da psicanálise e tudo mais, aquelas questões reprimidas do ser humano, mas se a gente for parar para pensar nessa questão não digo nem tanto do sexo, porque os animais fazem sexo, mas os seres humanos é que criaram a erotização, o erotismo, e é isso que é trabalhado no funk. Então, é uma forma de se pensar sobre a erotização que foi criada a partir da faculdade do pensar, do questionar. Então, mostra como o ser humano ele tem várias formas de prazer, né? Aí, claro, existe uma linha aí, existe um linear que às vezes é ultrapassado e algumas letras acabam fazendo algumas apologias do estupro e etc. E, claro, né, devem ser ponderadas, denunciadas e tudo mais, mas também mostra como isso o Brasil ainda lida com isso com uma naturalidade absurda, né? Essa questão de é normal a mulher ser tão submissa assim ao homem e tal. O segundo ponto é que dá para trabalhar em funk, uma letra de funk, tranquilamente, tranquilaço, numa aula, por exemplo, sobre literatura medieval, né? As canções líricas e satíricas. Nossa, quando lá na antiguidade, nossa, esqueci agora o nome. Enfim, na Idade Média, eles faziam canções satíricas, né? Faziam aquelas canções assim que eram indiretas. E hoje em dia, se a gente pegar algumas letras, por exemplo, sua recalcada, não sei o quê, manda aquela indireta assim para alguém, para alguma pessoa. Então, isso também é uma manifestação da literatura e algo que não é novo. Mandar indireta numa música é algo que não é novo, é algo desde a antiguidade se faz. Então, por que isso é tão demonizado assim? Né? E o terceiro ponto é a questão de, nossa, nós somos seres humanos, né? Nós precisamos de entretenimento. Às vezes é uma distração. A pessoa está ali no dia cansada, ela escuta aquele ritmo e ela se envolve e pronto. A professora falou que ela nunca escreveu um texto sobre a Clarice Lispector. Foi sobre a Clarice Lispector, professora? Foi. Por quê? Porque ela sente prazer e acabou. Aquilo ali não precisa entrar numa esfera totalmente acadêmica, filosófica, enfim, é a mesma forma o funk. Ele não necessariamente precisa ser tido como um problema, é um entretenimento. O ser humano, o entretenimento faz parte do ser humano, faz parte do ente. É isso. Sim, bem colocado. Vanessa? Bem, primeiro, eu também já fui dessas pessoas que pedem desculpa porque eu via funk, né? E eu coloquei até aí no chat sobre a questão do sertanejo. Uma vez, um dos meus alunos estava tocando funk na hora do intervalo, que a gente conseguiu reviver o radinho da escola, e eu estava cantando a música, mas sabe quando vai no automático? Aí os meus alunos, professora, como assim? Como assim você escuta funk? Aí começou aquele burburinho. Aí a nossa atividade era o seguinte, eles tinham que trazer uma música, e aí a gente ia ver se o machismo era só no funk. Cara, quase todas as músicas que eles trouxeram, principalmente atuais, tinham muita questão de relacionamentos abusivos. E sabe o que mais incomodava os meninos no funk? É quando as meninas queriam falar que queriam ficar churrada.
quando as meninas queriam falar que queriam fazer acontecer. Isso eu percebi que causava um desconforto físico até, de contrair. E teve uma música, querendo muito lembrar o nome da cantora, que ela lançou no retrasado, que ela falava muito sobre a questão da vagina dela. Ela falava quando ela estava excitada, quando ela estava com o rosto molhada, e ela usava termoceta, quando ela estava desejando dar e tudo mais, que talvez um só não a satisfizesse. E o médico veio falar que, nossa, a mulher deveria estar doente, porque como assim ela ia falar assim sobre você, enfim. Então, eu percebo muitas vezes que o maior problema do funk, principalmente quando são as mulheres cantando, porque fala da sexual incomoda pela questão de elas falarem do desejo. Mas se eu for falar sobre mas é machista, isso, aquilo, gente, boa parte dos sertanejos são assim. Você vai casar comigo sim, vai namorar, vai beijar, se não quiser vai casar também. Você vai fazer isso porque eu te amo. Aí depois falar como te amo, tá tudo certo. Então, é muito a questão sexual, principalmente quando a mulher fala, eu percebo um incômodo maior. Essa questão da mulher falando sempre vai causar incômodo. Quando a mulher... Por que a Valesca incomodou tanto? Né? Por que a Anitta incomoda tanto? Né? Então, temos toda essa questão por trás. E aí, isso tudo aqui, toda essa discussão aqui, ela, como eu disse, ela pretende fechar aquilo que nós vínhamos falando, começamos a falar ontem sobre cânone, sobre margem, sobre centro, sobre periferia, porque tudo é uma questão, no fim das contas, né, se a gente pegar e tentar simplificar para trabalhar, ou para pelo menos instrumentalizar antes de buscar o manejo dos conceitos para vir a escrever sobre. Então, num primeiro momento, para entender, a gente pode vir a entender de uma maneira mais simplificada que tudo acaba passando por uma questão de perspectiva e dessa perspectiva de ideologia e de controle, de dominação e de poder. Porque o que foi visto em toda essa discussão aqui? Né? Ou pelo menos o que fica é que existe uma ideia de controle, existe um sistema que vai determinar o que é e o que não é aceito, e nesse sistema de o que é e o que não é aceito, essa questão do conteúdo interfere diretamente, não só quem está falando, mas o que está sendo dito. Ontem foi mencionado a questão, a Neivana falou, acho que ela não está aqui hoje, ela falou sobre a questão do aquilo que não é produzido num determinado eixo em termos literários, que não é o centro, não é nem considerado marginal, não é nem essa palavra que é utilizado, é usado a expressão regional. Então, mesmo, e isso aí é uma outra discussão que gera muita coisa, mas só para pegar e lembrar o que ela falou ontem, né, então nós temos uma grande questão que é posta. Existe um centro, existe um foco de luz sobre aquilo que é dado como centro, e esse centro é determinado por questões ideológicas, por questões de poder, e romper isso é subverter, romper minimamente, né, porque é todo um sistema, e aí é muito utópico a gente imaginar que vai conseguir quebrar tudo isso, mas minimamente a gente conseguir levar esses elementos que são considerados marginais e mostrar que, de repente, uma música de favela, uma literatura de favela, podem estar ao lado de uma literatura canônica, entre aspas, erudita, isso faz com que haja uma valorização pessoal. Como assim valorização pessoal? A gente tem que lembrar também que nós somos pessoas e estamos lidando com pessoas. Quem são essas pessoas? Os alunos. Esses alunos, eles vêm de determinados grupos, de determinados espaços, que nem sempre ou que muitas vezes não tiveram contato com leitura, com arte, com cultura, de um modo geral. E aí eles acham que aquilo de que eles gostam não é considerado, não é validado e não é valorizado. Eu lembro que
agora há pouco estava conversando com uma aluna do curso de letras, né, e ela fez letras porque ela disse que um dos poucos livros que ela tinha em casa era uma gramática, e ela gostava daquilo que ela via. Então, ela fez letras por causa disso. Só que quando ela entrou no curso de letras, ela percebeu que ela gostava de ler. E ela percebeu, e ela ficava quieta, porque ela não tinha lido praticamente nada do que os colegas tinham lido. E olha aqui, vamos convir aqui, que o nível de leitura tem caído, né, a professora Alcione está aqui, o nível de leitura tem caído a cada entrada, em linhas gerais, veja, eu estou falando em linhas gerais, tem caído a cada entrada no curso de letras. As pessoas têm lido cada vez menos e cada vez mais lido as mesmas coisas, que são as mesmas coisas que são apresentadas pelo mercado. Então, a gente acaba caindo novamente nessa mesma questão, tá? Então, agora, eu vou parar a transmissão, para depois a gente continuar a conversa, né, no próximo passo do curso, do minicurso, enfim. E aí, eu vou fazer isso depois do intervalo. Assim que eu conseguir parar de compartilhar a tela, eu entro no intervalo. Aqui, interromper o compartilhamento. Atenda-me. Pronto. Então, agora são... outra coisa que eu percebi ontem, eu acabei indo até 4h30, né? Quer dizer, 5h30, e é até às 5 o curso previsto, e eu fui até 5h30, né, para variar, a pessoa não sabe a hora de parar. Então, dessa vez vou tentar manter o horário, né, por vocês e por mim também, pela minha garganta, apesar de que com a participação falada fica mais tranquilo. Então, agora, para não vou dar um intervalo de meia hora, vou dar um intervalo só de 20 minutos. Então, aqui são 3 minutos para 5 no meu relógio. Não, para as 4. Eita, 3 para as 4. Então, 4h20 a gente volta, tá certo? Eu vou interromper a gravação. E aí, às 4h20 nós voltamos. Tá nesse mesmo link aqui.